Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem interessantes que falam de liderança, sabe? E também da força da lei divina e daqueles momentos de revelação, assim, impactantes. Oi, exato, é um tema fascinante mesmo. As fontes que a gente está usando são os trechos escolhidos de Devarim, que é Deuteronômio, né? E também Yoshua, ou Josué, e Matai, que é o Evangelho de Mateus. Isso. A base é um material chamado Parashá Vezut Haberá. E ele vai guiar a gente por figuras-chave, tipo um Moshe. Sim, e aquela passagem de bastão na liderança que é sempre complexa, né? O papel da palavra de Elohim, que é o termo hebraico para Deus, que aparece nesses textos. E as várias formas como a presença de Deus, de Elohim, se manifesta ali. A ideia é a gente tentar entender o essencial do que essas passagens dizem sobre isso tudo. Perfeito. E para começar, tem uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara nas fontes. Uma descrição de Moshe muito particular. Qual delas? Diz que ele foi um profeta que o Senhor conheceu face a face. Nossa, isso soa muito íntimo, né? O que essa proximidade toda indica sobre o papel dele, assim, de cara? Olha, indica uma autoridade e um canal de revelação que, naquele contexto, não tinha paralelo. Ele não é só um líder, tipo político ou militar. Ele é um mediador principal da vontade divina para o povo. Entendi. Essa intimidade face a face, como está descrito, valida a lei que ele entrega, de um jeito que ninguém mais até ali podia igualar, sabe? É a base, assim, a rocha da legitimidade dele dentro dessa tradição. Ah, então não é só um detalhe biográfico, digamos assim. É quase um selo de autenticidade divina para tudo que o Moshe representa e passa para o povo. Precisamente. É apresentado como a fonte primeira da autoridade dele e do peso gigantesco da herança que ele deixa. As fontes chamam ele de Homem de Elohim. E servo do Senhor. Lembro desses títulos. Exato. E reforçam essa conexão especial. Antes de morrer, ele abençoa Israel, né? E o ponto alto do legado dele, segundo esses textos, é a entrega da lei, a Torá. E não é vista só como um código de leis, não. É a herança da congregação de Jacó. Essa palavra herança é muito forte. A gente pensa em herança como, sei lá, bens, terra, mas aqui é a lei. O que essa escolha de palavra diz sobre como a lei devia ser vista pelo povo? Olha, implica que a lei não é algo de fora imposto arbitrariamente. É algo essencial para a identidade do povo, sabe? Um bem precioso para guardar e passar de geração em geração. Tipo, o DNA espiritual e cultural deles. Nossa, faz todo sentido. E como se relacionam com Elohim e uns com os outros. Entendi. Se a lei é essa herança que define tudo, essa base de identidade, como é que as fontes lidam com a continuidade depois de uma figura tão gigante como Moshe? Parece um desafio enorme substituir alguém que conheceu Deus face a face. É um ponto crucial, sem dúvida. E as fontes não diminuem o tamanho do desafio, não. A transição para Yehoshua, filho de Nun, ela não é apresentada como uma escolha humana política. Ah, não. Não, é mostrada como uma solução que Elohim mesmo orquestrou, com cuidado. Depois que Moshe morre, o texto diz que o Senhor fala direto com Yehoshua, dá a instrução para ele liderar o povo. É uma nomeação divina clara. Mas só a ordem divina basta? Ou tem mais coisa ali para legitimar essa transição, que devia ser bem delicada? Tem mais. As fontes falam de um ato simbólico muito importante feito antes de Moshe morrer. Ele impõe as mãos sobre Yehoshua. Ah, sim! E o resultado descrito é que Yehoshua fica cheio do espírito de sabedoria. Isso é muito importante. Não é só receber a ordem, é receber a capacidade, a sabedoria divina para a tarefa. Faz sentido. E aí, como resultado direto, o texto diz que os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moshe. A obediência do povo a Yehoshua está ligada a essa transmissão de autoridade e capacidade. Essa combinação é fascinante. Mandato divino e transmissão de um espírito de sabedoria, e a promessa de apoio divino também é bem clara, né? Elohim garante para Yehoshua: não te deixarei nem te desampararei,
e que ninguém ia conseguir resistir a ele, igual foi com Moshe. É uma garantia poderosa. Poderosíssima. Mas olha só, não vem de graça. É aí que a importância da lei, a herança de Moshe, volta com tudo. Ah, tem condição? Tem. A promessa de sucesso e presença divina para Yehoshua está, assim, explicitamente condicionada nas fontes à fidelidade total à lei. O texto manda Yehoshua não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, e meditar nela de dia e de noite. Ou seja, a própria legitimação e o sucesso do novo líder dependem da continuidade da lei do líder anterior. É um jeito de reforçar os dois lados, a nova liderança e a permanência da lei como pilar. Exatamente isso. Faz pelo menos duas coisas importantes na narrativa. Primeiro, ancora a nova liderança na tradição de Moshe, garante continuidade, evita ruptura. Segundo, reafirma a própria lei como fundamento que transcende, algo que continua vital, normativo, não importa quem seja o líder humano no momento. Entendi. A obediência à lei é apresentada não só como dever, mas como a fórmula para a prosperidade e para manter a bênção divina sobre a liderança e o povo. Essa conexão entre liderança, obedecer à lei e ter a bênção divina parece ser um fio que conecta tudo. As fontes falam alguma coisa da tribo de Levi nesse contexto da lei? Falam sim. Tem uma bênção específica para a tribo de Levi que reforça isso. Eles são destacados, segundo a fonte, por terem guardado a tua palavra e observado a tua aliança. Ah. E por causa dessa fidelidade, eles recebem a tarefa de ensinar os juízos e a lei a Jacó e Israel. Isso conecta diretamente a manutenção e o ensino da lei com uma função sacerdotal e educacional essencial para a ordem social e religiosa ali. A estrutura toda e a relação com o divino dependem dessa fidelidade à lei que os levitas aqui representam. Entendido. Então, temos Moshe, a lei como herança, a transição para Yehoshua, que vem de Deus, sempre com a lei no centro. E isso nos leva para outro momento de, assim, muita intensidade descrito nas fontes, lá no livro de Matai, a transfiguração. É uma cena visualmente muito forte, né? Pode guiar a gente por ela? Claro. O texto descreve Yeshua, Jesus, levando 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o Monte Alto. Lá, sozinhos, acontece algo extraordinário. Yeshua foi transfigurado diante deles. Uau! A descrição é muito viva. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É uma manifestação de glória mesmo. Uma teofania. Esse brilho lembra outras manifestações divinas. Mas ele não está sozinho ali, certo? Aparecem umas figuras bem importantes com ele. Correto. As fontes dizem que apareceram Moshe e Elias falando com ele. A presença desses dois é cheia de simbolismo. Tradicionalmente, e a própria fonte parece sugerir isso, Moshe representa a lei, a Torá. Sim. E Elias, que foi um profeta gigante, representa toda a tradição profética de Israel. Ter os pilares da lei e dos profetas ali, conversando com Yeshua naquele momento de glória, chama muita atenção. Lei e profetas, os fundamentos da revelação anterior. E o que acontece depois? Tem mais coisa nessa cena. Sim, tem o clímax da cena, digamos assim. Uma nuvem luminosa cobre eles. Isso é um símbolo bem comum da presença divina nas escrituras hebraicas. E dessa nuvem sai uma voz. A voz divina declara, segundo o texto, "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Uma declaração direta, filho amado, e uma ordem explícita, escutai-o. Como a gente pode entender o significado disso tudo pensando nas figuras que estavam lá e nessa declaração final? Sempre olhando para o que as fontes dizem, claro. Olha, se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente está montando aqui, a interpretação sugerida dentro do próprio material de Matai é que a transfiguração funciona como um ponto de virada, talvez até de culminação. Culminação? Como assim? A presença junta de Moshe, lei, e Elias, profetas, com Yeshua, seguida pela validação divina e a ordem para escutá-lo, é apresentada como um momento que concentra a autoridade divina e profética em Yeshua. É como se as fontes estivessem dizendo que a revelação que estava na lei e nos profetas encontra seu foco, sua expressão plena, em Yeshua. Mas é importante notar,
Estamos descrevendo a perspectiva que está nesses textos específicos, né? Entendi. Essa ideia de concentrar a autoridade em Yeshua com a validação da voz divina e a presença de Moshe e Elias é muito potente dentro da narrativa do Novo Testamento. E isso me faz pensar em outro tema que aparece sempre: a própria presença de Elohim. Como ela é descrita? Que função ela tem? A gente viu a promessa para Yoshua, a nuvem na transfiguração. Que outras formas essa presença toma? As fontes mostram um leque bem rico de descrições da presença e da ação de Deus. Por um lado, tem imagens de muita intimidade, de proteção, como lá em Devarim, onde Elohim é descrito como aquele que ama os povos que tem os seus santos na sua mão. Sim, lembro disso. E o povo posto aos teus pés, recebendo as palavras. Exato. Elohim é chamado de habitação eterna, refúgio, o Deus da antiguidade com braços eternos que sustentam. São metáforas de cuidado, proximidade, segurança que dura. Imagens de um Deus bem protetor e próximo. Mas também tem descrições mais grandiosas, quase cósmicas, não tem? Tem, com certeza. A mesma fonte, Devarim, descreve a vinda de Elohim de um jeito majestoso. O Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Nossa, isso é bem diferente. É uma imagem de poder avassalador, de glória que se manifesta numa escala cósmica e ligada direto à entrega da lei. Agora, contrasta isso com a promessa pessoal, direta, feita a Yahushua: não te deixarei, nem te desampararei. São escalas e modos diferentes da manifestação divina. Uma mostra a majestade universal, a outra a garantia pessoal para o líder escolhido. E a cena da transfiguração, como ela se encaixa nisso? Aquele brilho do Yeshua, a nuvem luminosa, parece mais com qual tipo de manifestação? A transfiguração, do jeito que está em Matai, parece que combina elementos. O brilho intenso de Yeshua e a nuvem luminosa lembram as manifestações grandiosas de glória, como a do Sinai. Verdade. Só que acontece num contexto mais íntimo, né? Só 3 discípulos vendo, e tem um propósito específico: revelar a identidade e a autoridade de Yeshua. Então, ela se encaixa nesse padrão maior de manifestações visíveis do poder e da glória divinos, mas com um foco bem particular. E qual seria o propósito comum dessas diferentes manifestações? A grandiosa no Sinai, a promessa a Yeshua, a glória na transfiguração, dentro da lógica dessas narrativas todas. Olhando para o conjunto das fontes, essas manifestações parecem servir a um propósito-chave: autenticar. Elas autenticam a autoridade das figuras centrais, Moshe, Yehoshua e Yeshua. Validam a mensagem ou a lei que está sendo entregue. E confirmam a presença e o apoio de Deus em momentos cruciais da história que está sendo contada. São como selos divinos, sabe? De aprovação, de poder, de presença ativa no mundo. Garantem para quem está na história e para quem está lendo ou ouvindo que aqueles são momentos de significado transcendental. Entendi. Então, fazendo um resumo da nossa exploração aqui por Devarim, Yehoshua e Mattahai, o que fica como ponto central? A gente viu a figura única de Moshe, o profeta face a face, e a lei como a herança que define tudo. Isso. Analisamos a transição para Yehoshua, que veio de Deus, mas condicionada à fidelidade a essa mesma lei, e mergulhamos na cena da transfiguração, com Moshe e Elias lá, e a voz divina apontando para Yeshua. Exato. E tudo isso costurado pela ideia da presença ativa e manifesta de Elohim, seja em promessas pessoais ou em demonstrações de glória. Perfeito. Se a gente fosse fazer uma síntese, diríamos que essas fontes tecem uma narrativa bem coesa sobre a continuidade da ação e da revelação de Deus. Elas mostram que Elohim guia o povo por líderes escolhidos, Moshe, Yehoshua, Certo. e por uma lei fundamental, a Torá, vista como um guia permanente. Ao mesmo tempo, essa continuidade tem momentos extraordinários, de clímax de revelação, a entrega da lei no Sinai, a nomeação de Yehoshua, a transfiguração de Yeshua, momentos onde o divino se manifesta mais direto, seja por voz, por luz ou pela presença de figuras celestiais ou históricas.
Tem um fio condutor claro de orientação, validação e presença divina nessas narrativas. Faz muito sentido ver assim. E pensar sobre essa dinâmica levanta umas questões interessantes, né? Algo pra gente talvez aprofundar depois. Com certeza. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui um pensamento final, tirado direto do material que a gente discutiu. As fontes que a gente explorou dão um peso enorme tanto para a lei imutável de Moshe, descrita como herança fundamental, quanto para a ordem divina explícita na transfiguração, para escutar Yeshua, e isso na presença dos representantes da lei e dos profetas. Boa questão. Diante disso, como será que essas narrativas lidas juntas sugerem que a gente entenda a relação entre esses dois focos poderosos de orientação divina? A lei estabelecida e a palavra encarnada em Yeshua. Fica aí a provocação para continuar pensando nessa tensão entre continuidade e culminação que está nos textos.